Olá, bem-vindos de volta aos estúdios do Cascop. Eu sou o Ben Jones. Robert Pillar, consultor de commodity da Alpers Consult e professor da School of Business Administration de Genebra, é nosso convidado de hoje para falarmos sobre o escândalo dos metais na China. Robert, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Você poderia falar um pouco mais sobre o escândalo? Quais metais estão envolvidos e o que está por trás de tudo? O escândalo está em progresso. A história tem se desdobrado no porto de Qingdao e envolve principalmente o alumínio e sua matéria-prima, alumina, mas também afeta outros metais, particularmente o cobre. O escândalo envolve a empresa chinesa Decheng Mining e uma de suas afiliadas no exterior. Basicamente, o metal está sendo prometido a credores como garantia para empréstimos. Um grande negócio na área de commodities e finanças que está financiando metais armazenados em portos chineses. E Qingdao talvez seja o principal. Essa empresa chinesa aparentemente emitiu ou promoveu a emissão de uma série de falsos recibos de armazém, usando o metal como garantia para financiamentos bancários por várias vezes. Em alguns casos, até 8 vezes. O escândalo estourou em maio e no início de junho. Várias companhias foram afetadas, incluindo bancos e empresas chinesas e estrangeiras. Essas companhias estão tentando descobrir a quantidade de metal envolvida e quem realmente são os proprietários. Qual será o impacto desse escândalo? Quem será mais afetado? A história ainda está se desdobrando. Então, ainda não temos todos os fatos. Alguns números já foram mencionados, indicando que as perdas totais poderiam ultrapassar os 900 milhões de dólares. Vários bancos afirmaram que estão expostos ao escândalo. O Standard Chartered tem uma reserva de 175 milhões de dólares. O Standard Bank of South Africa, que é muito ativo no mercado de commodities, reservou 80 milhões. O Citigroup tem aproximadamente 250 milhões em jogo. O HSBC e o ABN AMRO também fizeram reservas. Alguns dos grandes nomes em commodity e finanças estão envolvidos. Empresas de negociação também estão envolvidas. A Mercúria e entidades chinesas, como a CITIC, foram mencionadas. Há muitas pessoas interligadas envolvidas em commodities e particularmente em financiamento de metais. Isso já aconteceu antes? Você acredita que a ampla cobertura da mídia irá prevenir que isso se repita? Well, it is an interesting situation. Actually, it is a situation of fraud, and actually, in commodity finance, for commodity finance banks, fraud is actually the biggest cause of loss. It's actually the biggest. A situação é de fraude e para bancos que financiam commodities, esta é a maior causa da perda. Esse é o maior risco que eles enfrentam. Houve fraudes consideráveis no passado e algumas delas foram muito grandes. Esse é um dos riscos que as pessoas envolvidas em financiamentos de commodity devem observar. O desafio é que a fraude é muito fácil de se cometer, uma vez que a reprodução de documentos usados no processo, como recibos de armazéns, é fácil de se obter. A razão por trás disso é que esses documentos são projetados para ajudar a facilitar o comércio. E isso significa que documentos simples se tornam fáceis de se reproduzir. Esse risco sempre existiu para bancos e agentes desse mercado. A diferença é que isso está acontecendo na China. O país tem sido o motor do mercado de commodities pelos últimos 10 ou 15 anos, particularmente em relação ao cobre e ao alumínio, e também a outras commodities como o carvão e o minério de ferro. O fato da China importar tantas commodities para apoiar o crescimento e desenvolvimento da infraestrutura do país torna a situação especial. Como eu já disse, ainda é muito cedo para prever os desdobramentos do escândalo. Makes this quite a special situation. So one of the
as I said, it's too early to say exactly how this will play out. People are starting to sue each other. Há muitas ações judiciais acontecendo. O Citigroup entrou com um recurso contra a Mercúria na Alta Corte de Londres, a respeito de acordos de financiamento. Bancos e empresas chinesas e ocidentais estão entrando com recursos na China. Então, haverá muitos desacordos sobre a questão. Será interessante testar o sistema legal chinês. Obviamente, um dos problemas é estabelecer a propriedade e os direitos dos metais. Não há metais suficientes para cobrir os empréstimos, e por isso estão todos disputando pelo que há. Nesse sentido, haverá questões de interesse de segurança e de como a lei chinesa lida com isso. Outro aspecto interessante será observar se as cortes chinesas irão tratar as companhias estrangeiras da mesma forma que tratam as companhias domésticas. Muitas questões interessantes irão surgir em consequência disso. Em se tratando de commodities, haverá um efeito dominó. O preço do cobre caiu e os premium bonds de cobre em Xangai foram afetados. Isso questiona a demanda real por algumas dessas commodities, como o alumínio na China. Basicamente, o que ocorria era uma arbitragem de taxas de juros ou arbitragem de investimentos, usando a garantia para obter empréstimos a taxas muito baixas em dólares e investindo em ativos chineses, onde as taxas de juros são muito mais altas. É uma arbitragem financeira e o uso do metal como garantia traz à tona a questão sobre a real demanda por essas commodities. Como podemos ver, uma boa parte da demanda tem sido usada nesses esquemas de financiamento. What was the real demand for these commodities as so much of this was being imported, and as we can see, quite a bit of it was being used in these financing schemes. Robert, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Obrigado pela audiência. Continue assistindo a Dukascop TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais. Bye for now.